está dando início a mais um OABDCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, de Duque de Caxias. Eu sou Walter Souza, seu apresentador. Lembrando que este espaço ele existe graças à excelente iniciativa do nosso presidente, Dr. Wagner Botelho, juntamente com a doutora Elisângela Zurita e também das empresas patrocinadoras, que são BRZ, Um Novo Jeito de Viver, Construtora Alcance, Zurita Real Estate e Joint Agency, conectando pessoas. Nós abrimos esse espaço exatamente por você que nos acompanha pelas redes sociais. Saiba disso, é importante você poder compartilhar este canal, pois quando você assim o faz, a plataforma entende que você está gostando dos nossos conteúdos e manda para mais pessoas. Por isso, desde já, eu quero pedir o seu like, ok? Tendo dito isso, vamos direto para o nosso tema de hoje, que é perícia e assistente técnico em processo de erro médico. Eu vou repetir para você. O tema de hoje é perícia e assistente técnico em processo de erro médico. Esse tema ele é sugerido pela Comissão de Direito Médico e de Saúde, na qual eu tenho a grata honra de apresentar os nossos convidados de hoje. Nosso primeiro convidado, o Dr. Fernando Esverar. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Walter. Dr. Fernando é perito médico legista e também temos como convidada a doutora Amanda Costa. Seja muito bem-vinda, doutora. Ela é advogada, especialista em defesa médica e da saúde. Também presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB aqui de Duque de Caxias. É isso. Vamos então adentrar a um bate-papo descontraído sobre esse tema que é extremamente relevante para a nossa audiência. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre a sua especialidade, doutor. Doutor Fernando, o senhor atua no EML? A sua atuação é no EML? Minha formação é em cirurgia geral, cirurgia plástica, depois me especializei em medicina legal e perícia médica também, e hoje em dia trabalho como médico legista no IML em Minas Gerais, na cidade de Itajubá. Que ótimo. E trabalho também como médico perito e assistente técnico para escritórios de advocacia por todo o país. Excelente, maravilha. Doutora Amanda, por favor, suas considerações iniciais. Primeiramente, eu quero agradecer ao Dr. Fernando por ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Dr. Fernando, vamos falar de processo. Acho que a gente está aqui para falar, principalmente, eu sempre dou esse alerta, né? A gente tem muitos colegas advogados se aventurando em processos de erro médicos, contra médicos. Hoje em dia, quando você pega uma petição inicial para fazer uma perícia, né, nomeado perito pelo juízo, quais são as suas maiores dificuldades hoje? Bom dia, Amanda. Obrigado pelo convite novamente. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. O que a gente percebe em relação aos processos é que existe, como você falou, usou muito bem essa palavra, existem muitos aventureiros nessas ações de erro médico. Recentemente houve uma mudança do CNJ, né, e esse termo, até erro médico, foi, vamos dizer assim, foi abandonado ali da classificação dos processos, né, para o termo erros na assistência à saúde, né, se eu não me engano. E eu não sei o que na prática, se isso muda muita coisa, né? Ficou muito estigmatizada essa questão do erro médico, seria já uma presunção de culpa ali na capa do processo. Mas enfim, existem muitos aventureiros, advogados que não têm noções básicas ali sobre as questões do direito médico, a legislação específica, resoluções e normas do CRM e diversas outras resoluções e normas também correlatas ali ao direito médico, e isso causa um prejuízo ali para as partes, com certeza, né? Principalmente para os autores, né? As empresas, os hospitais, os planos, elas têm ali os seus advogados especialistas, mas as partes autoras, geralmente, pessoas mais humildes, na sua maior parte, né, que estão ali pela justiça gratuita,
elas acabam contratando ali um advogado, algum familiar, algum parente, algum amigo do primo, etc. E que na maioria das vezes não são especialistas em direito médico. Direito médico, como qualquer área do direito, eu acredito, assim como a perícia médica também, ela exige conhecimentos específicos, exige uma especialização. Com certeza. Hoje em dia, mesmo os juízes estão cada vez mais especialistas, né? A gente não pode exigir que um juiz, mesmo concursado, passando numa prova, num concurso tão difícil, que ele entenda sobre telefonia, sobre empresa de energia elétrica, sobre supermercado, sobre banco, sobre direito digital, que cresce tanto atualmente, e que entenda também sobre direito médico. Então a gente vê que os juízes também estão se especializando, né? Então não existe mais espaço para uma boa advocacia, para uma boa perícia, se a gente não for especializado nesse assunto do direito médico. Certo. E hoje, quando você pega essas iniciais, eu vejo, por exemplo, que muitas das vezes esses advogados que atuam sem ser especialista, eles entram com uma tese, não é nem tese, eu chamo aquilo de tese, mas muito genérica, não sabem diferenciar, por exemplo, um dano iatrogênico de realmente o que foi um erro médico, porque o dano iatrogênico, corrija-me, doutor, se eu estiver errado, ele é um dano que acontece do próprio tratamento. Um exemplo que a gente sempre dá, muito comum, é uma pessoa que é submetida a uma quimioterapia e perde os cabelos. Isso não foi por causa de um erro, ou talvez até a própria cicatriz também pode ser chamada de uma lesão iatrogênica. E as pessoas hoje em dia, elas ingressam com ações na justiça por qualquer motivo, dizendo que aquilo foi um erro médico. E você pega petições, por exemplo, eu fiz um curso de leitura de prontuário e aprendi algumas técnicas. A principal técnica, doutor, que eu aprendi muito é perceber os protocolos e a literatura médica. Hoje em dia, você vê essa escassez nas iniciais, ou você ainda pega pessoas que se atentam a isso, elaboram teses, demonstrando protocolos, demonstrando a literatura médica, ou isso também é muito escasso ainda? Realmente é muito escasso ainda. O que a gente percebe ali, logo na inicial, ali nos fatos, né? Sim, na parte dos fatos. Onde a gente vai ver, onde ali no começo, nos fatos, né? Porque jurisprudência, o juiz conhece jurisprudência. Sim. O juiz não precisa que o advogado ensine jurisprudência para ele. Às vezes a gente vê ali a qualificação do autor, a gente vê dos fatos ali muito resumido, às vezes uma história sem pé nem cabeça, sem nenhuma fundamentação, tanto em termos de provas, quanto nenhuma fundamentação legal, de resoluções, de embasamento científico da medicina, né, o que a gente chama hoje em dia de medicina baseada em evidências, né, que são estudos científicos e artigos. É óbvio que a gente não quer que nenhum advogado seja um especialista naquela área da medicina. A gente não quer que o advogado seja especialista em cirurgia geral, um profundo conhecedor. Mas o que a gente observa é a falta de conhecimentos mínimos ali, né? Não sabe o que é uma complicação, uma iatrogenia, não sabe o que é um diagnóstico diferencial ali no prontuário, eu né? Eu sempre lembro do House, Dr. House, não fala disso. Ele faz muito isso. Um diagnóstico diferencial ou uma hipótese diagnóstica ali, né, que a gente coloca no prontuário ali no final, hipótese diagnóstica, por exemplo, né, dengue ou apendicite, enfim, aquilo ali é uma hipótese, né, uma hipótese você não tem certeza daquilo, você está investigando aquilo ainda. E as pessoas já processam achando que houve falha do diagnóstico, sendo que, não, houve, que né? o protocolo está sendo cumprido.
cumprido. Exatamente. Exatamente, tanto que a gente até fala na parte da defesa médica, que assim, a defesa médica ela é feita a 4 mãos, advogado e o médico. Sim. O médico vai ter que explicar para o advogado tudo o que foi feito, conforme o protocolo, vai dar embasamento científico, vai dar uma literatura para que o advogado faça essa defesa, mas é isso que acontece, e qualquer coisa, erro médico, culpa do médico. Uma hipótese diagnóstica, ela muitas vezes ela vem, hipótese diagnóstica, 2 pontos, tal, e ela vem interrogada. Sim, ali, né? E às vezes as partes, a autora, numa falta ali de conhecimento, numa falta de orientação, tá vendo, ele disse que era isso aqui, o diagnóstico, ele errou, no final não era isso, era aquilo, e era só uma hipótese que estava sendo investigada, né? Então, os advogados e a gente também, nós médicos, peritos, nós aprendemos bastante com os advogados, essa interação nos processos de erro médico é muito importante, né? Porque vocês conhecem ali os ritos, as estratégias processuais, e isso abre também os nossos horizontes ali dentro do processo. Então, a ninguém é dado saber de tudo, conhecer tudo, né? Eu mesmo, todos os casos que eu faço, ações de erro médico, perícias, etc., sempre tem uma coisa ou outra que eu tenho que ir lá voltar no livro, estudar, dar uma lida, eu fico dúvida em determinado assunto, determinado aspecto, né? Então, imagina você sem nenhum conhecimento, sem nenhum embasamento, você querer se aventurar por essas ações, né? É muito complicado. E a leitura do prontuário, né? Primeiro você tem que entender o que está escrito ali, né? Aqueles hieroglifos. E aquelas siglas todas. Você sabe todas aquelas abreviações? Olha, porque eu fico caçando na internet vários deles. Eu na época que eu estudei, que eu estava fazendo residência, etc., eu sabia quase todas, mas parece que as abreviaturas elas vão aumentando cada vez mais, as pessoas estão com cada vez mais preguiça de escrever e abreviam cada vez mais as coisas. Eu fico maluca, porque até peço ajuda de vez em quando para os universitários, brincando aqui, mas eu fico, porque eu procuro na internet e eu tenho aquelas tabelas de siglas e eu fico, gente, aí eu vou perguntar para um colega médico, não faço ideia. Como que o advogado, dá uma dica aqui pra gente, advogado, chama a atenção do perito com os seus quesitos? Eu tenho uma técnica, tá? A primeira técnica que eu tenho na minha petição inicial é fazer uma ementazinha do que vai ser falado, qual é o assunto e quais são as minhas teses, né? Então, eu já faço numa ementazinha, depois eu coloco os fatos. Isso eu estou falando mais quando é caso de plano de saúde, mas porque eu atuo mais na defesa médica. E como que o advogado chama a atenção do perito nos quesitos? Essa questão dos quesitos, você me fez até lembrar que a gente brinca muito entre nós peritos, né? Que existe o perito quesiteiro. Quesiteiro é aquele perito que no laudo ele não escreve nada, ele só responde os quesitos e acabou o laudo dele. E a conclusão não tem mais nada, não tem mais nada, só respondeu os quesitos, sim, não, sempre tem aquela pergunta, se o doutor tiver algo a acrescentar, acrescenta, não tem mais nada a acrescentar. Os quesitos ali, existem vários métodos, né? Várias técnicas para se preparar os quesitos. Você tem que ensaiar aquela resposta ali, você tem que prever aquela resposta ali que você espera daquele quesito. Você não pergunta nada que você já não saiba, né? Então, os quesitos eles têm que ter ali uma ordem, ali, uma conexão entre eles para onde você quer encaminhar o raciocínio do perito, né? Então, você vai perguntando as coisas numa determinada sequência. Não fazer perguntas, quesitos muito longos também, com muitas respostas dentro da mesma frase, né? Isso favorece com que o perito não responda tudo ali que você quer saber. O ideal é você separar as perguntas, fazer perguntas
simples e diretas, separadas umas das outras, né? Não fazer o quesito, às vezes é um parágrafo inteiro, o advogado escreve, faz aquela pergunta bem intricada, complicada, tal, tudo, o perito vai lá e responde sim. Não. Então, é basicamente isso, né? E ensaiar a resposta que você espera, porque às vezes a maneira de você perguntar, né? Por exemplo, houve alguma falha, alguma complicação, houve algum problema relacionado ali a esse procedimento? Sim, houve, né? O perito respondeu o que foi perguntado, né? Na verdade, a gente entende o que o advogado está querendo saber. Ele quer saber qual foi a falha, o que causou aquela falha, né? Qual a origem da falha. Mas se a pergunta for feita de uma maneira muito simples também, né? Houve alguma falha? Sim. Então, você tem que ir conduzindo ali o perito para o raciocínio que você deseja. Aí é que está, você ter um conhecimento de... você entender... eu, por exemplo, aprendi a fazer pesquisa de literatura médica. É óbvio, gente, eu até converso com às vezes as pessoas vêm me perguntar as coisas. Eu não sou médica, eu sou advogada, aprendi a pesquisar, né, nesse curso que eu fiz, por exemplo, né? E você ter uma ideia, uma noção. E aí, nessas questões também, doutor, entra muito o assistente técnico. Sim. Qual o grau de importância você dá aos assistentes técnicos hoje no processo ditos como erro médico, elaboração de quesitos? Você acha que um advogado ele pode ser capaz de elaborar esses quesitos sem um assistente? Como você tem essa percepção? Eu realmente acho que o trabalho ideal ele é feito ali a quatro mãos, né? Vocês têm conhecimentos ali sobre a estratégia do processo, dos quesitos, às vezes vocês querem deixar uma coisa guardada para mais adiante, ou várias vezes eu fiz quesitos, eu mostrei para o advogado e falei, não, isso aqui é melhor a gente não perguntar agora, porque existe essa questão do direito assim, assim, assado, a gente pode dar um tiro no pé. Fazer uma estratégia, né? Então, eu acho que isso é elaborado a quatro mãos, a gente analisa o processo antes, a gente já faz ali a possibilidade dos quesitos. Olha, a gente pode perguntar isso, aquilo. O advogado vai ler aquilo, vai analisar também e aí vai dar esse feedback para a gente, né? Eu acho que sempre duas cabeças pensam melhor do que uma, né? 3 ou 4, então, se você tiver uma equipe, melhor ainda, né? Mas às vezes ali na correria do dia a dia, nos prazos, né? Às vezes o advogado liga, eu quero esse quesito, mas tem que ser para hoje, mais tarde. Vê esse processo aqui de 1000 páginas e faz os quesitos, tal. Fica meio complicado, mas o ideal é você ver aquilo tudo ali com calma, elaborar os quesitos com calma, né? Lembrando que sempre você tem a oportunidade de fazer quesitos complementares ali no processo, né? Mas se você puder perguntar logo tudo, direcionar o raciocínio do perito, logo na primeira parte da perícia, né? É o ideal. É melhor. Segundo os dados do CNJ, 70% dos processos contra médicos são julgados improcedentes, ou seja, o médico ele não é condenado a arcar com nada, mas o coitado já arca com perícia, já arca com tudo, porque geralmente... Acaba sobrando. Porque geralmente o paciente ele consegue uma gratuidade de justiça. Isso eu acho que, mais ou menos, acho que 70% dos casos, se não mais, o paciente consegue uma gratuidade de justiça. Você acha que esse elevado número se dá pela falta de técnica do advogado ou porque ou realmente existe a grande maioria realmente porque não foi erro médico? Ou você acha que é um conjunto dos dois? O que você acha em relação a esse número de 70% de improcedência? Eu acho que existe ali, às vezes, uma insatisfação do paciente, da maneira como ele foi tratado, expectativa, uma falta de informação,
uma coisa, um jeito de um tratamento. O médico não falou comigo, ele foi meio ríspido comigo ali no consultório, na consulta e tal. E aí, hoje em dia, tudo é judicializado, né? Sim. Tudo eu vou para a justiça, tudo eu vou entrar com processo, mete um processo, faz, acontece. Ninguém quer tal. resolver mais administrativamente. Não, nem administrativamente, nem ninguém quer conversar Acabou mais, a diplomacia. ninguém quer pedir desculpas, ninguém quer reconhecer os seus erros, existe um orgulho, uma vaidade muito grande das pessoas, existe uma beligerância também entre as pessoas. A relação médico-paciente anda muito deteriorada ultimamente, as coisas são muito imediatas. A gente fala, eu falo sempre nas minhas palestras, que antigamente a relação médico-paciente era uma relação vertical. Sim. O médico detentor de saber da medicina, né, da ciência e tudo mais, então ele falava, eu até brinco, o médico falava, levanta a mão, hoje se o médico fala, levanta a mão, ele fala, por que eu tenho que levantar a mão? E hoje em dia se tornou uma relação horizontal. Por quê? Porque a gente tem um paciente questionador. Existe o doutor Google, né? Uau! Todo mundo vai lá, já chega no médico, não, mas eu vi que isso daqui eu vi no Google. Então é difícil hoje em dia o médico lidar com o paciente, sabe? Muito, né? Muito difícil. Novos tempos, né? Sim. Antigamente os livros de medicina eram caríssimos, eram compêndios, eram bíblias da medicina, era uma fortuna você adquirir o livro, o conhecimento não era tão divulgado. Hoje em dia qualquer criança entra ali no Google e pesquisa sobre qualquer coisa. Ainda mais com a inteligência artificial, você entra ali no chat GPT, você pergunta tratamento, hipótese de diagnóstico diferencial, cirurgias, qualquer coisa. O acesso à informação hoje em dia está muito difundido, né? E às vezes as pessoas acham que lendo aquilo ali, elas já se sentem ali praticamente médicas, né? Querem debater ali de igual para igual com o médico. É lógico que a informação, ela é direito do paciente, mas assim, o paciente também tem que entender as suas limitações para compreender aquilo ali, né? Então, existem todos esses problemas aí, tudo muito judicializado, né? As relações, não só médico-paciente, mas as relações humanas também, são muito descartáveis. Você quer, não quer, tal, tchau, o próximo da fila, chama o próximo, gostou, não gostou, procura o seu advogado, vamos resolver isso na justiça, né? Não existe mais aquela coisa do médico de família ser conhecido, dele ter os seus pacientes ali, a sua clientela, que ele trata a vida toda, né? É tudo muito descartável hoje em dia. Então eu acho que isso aí também influencia a medicina e o direito, né? Os processos em si. Então é importante sobre essa questão aí que os advogados, os autores, as vítimas, né, vamos dizer assim, que elas consultem também um médico perito antes de entrar com essas ações. Doutor, tem fundamento isso aqui que eu estou falando, né? Porque o processo, a gente acredita no que a pessoa fala, mas o processo depende de provas, né? Ah, mas ele me xingou no corredor do hospital, ele falou isso, ele me tratou de maneira rude e tal. A senhora tem como provar que isso aconteceu? Ah, não, mas ele falou isso, doutor, ele falou, mas tipo, aí você vai entrar com uma ação por conta disso aí, de uma insatisfação, de uma falha do relacionamento ali. Quer inverter o ônus da prova, e aí o Miguel Kifuri Neto, que é um doutrinador de direito médico e desembargador, Sim. Ele fala que você inverter o ônus da prova contra o médico é você comparar a responsabilidade subjetiva à responsabilidade objetiva. E aí o que acontece é exatamente isso. A justiça vem invertendo o ônus da prova contra o médico. Sim. E isso, assim, realmente é desgastante para o médico, porque ele tem que provar aquilo que estão alegando, quando na verdade o Código de Processo Civil fala que a prova cabe A quem alega, no caso o autor. Doutora, essa fala nos remete à base, à origem, né? Como fica essa questão então da medicina legal nas faculdades, tanto de direito quanto de medicina?
Isso que você perguntou é muito importante, Walter, pelo seguinte aspecto. A medicina legal e perícia médica, que é o nome da especialidade, da nossa especialidade, ela é uma entre as 55 especialidades médicas reconhecidas pelo CFM. Então, é com muita tristeza que a gente vê que hoje em dia a cadeira de medicina legal ela não é mais obrigatória nas faculdades nem de direito, nem nas faculdades de medicina. Então, no nosso trabalho no IML, por exemplo, a gente percebe que os médicos novos, recém-formados, eles têm muita dificuldade em todas as questões relacionadas à medicina legal. Por exemplo, preenchimento do atestado de óbito. Né? Eles saem da faculdade sem saber preencher um atestado de óbito. Ah, mas eu não quero ser legista, não quero ser perito. Isso aí é uma questão básica do médico. Né? O médico vai trabalhar no CTI, vai trabalhar numa emergência, vai ter a sua clientela ali, ele tem que saber preencher um atestado de óbito. Né? Os advogados também, eles às vezes não sabem a diferença entre uma equimose e um hematoma. Né? Aqueles que trabalham ali com direito penal, por exemplo, não é só direito médico, né? Não é só responsabilidade civil, não é só processos contra hospitais, o direito penal também tem muitas questões afeitas à medicina legal, né? As lesões corporais, a tanatologia, né? O que muita gente acha que é um assunto mórbido, enfadonho, as pessoas acham que a medicina legal só trata de morte ou só trata de cadáver. Não, ela trata de muitas outras questões complexas também e questões que servem ao direito. Nós estamos aí para servir ao direito. Infelizmente, o direito nem todas as vezes quer se servir do nosso conhecimento, do nosso estudo, né? Não só nos processos, mas também nas questões de formulação de leis. Mas você acha que, por exemplo, os juízes, julgadores, eles ignoram muitas das vezes a técnica do perito a favor de um paciente, por exemplo? Existe isso também, Amanda, existe hoje em dia também a questão dos peritos de final de semana, do perito por bico, né? Faz perícia médica por bico ou aprende ali num cursinho de final de semana. A gente vê hoje em dia no Instagram diversos cursos que prometem riqueza rápida e instantânea. Fique milionário fazendo perícia médica, fique milionário sem trabalhar, fique milionário sem esforço. Né? Se vê muito isso. Em todas as áreas existe isso. Então, a gente vê aí peritos trabalhando sem conhecimento também. E às vezes você tem um assistente técnico ali que é mais capacitado, né? O juiz não está adstrito ao laudo do perito, ele pode usar outras provas ali, o parecer do assistente técnico, enfim. Então, isso acontece muito. Antigamente, nessa relação vertical, né, o médico, a palavra do médico era a palavra final, era praticamente um semideus, né, que o médico falava, todo mundo aceitava e dizia amém. Hoje em dia não, os médicos e os médicos peritos também, os legistas, nós estamos sendo cada vez mais questionados, mais postos à prova, né, e a gente tem que estar preparado para isso também, para esses novos tempos de acesso à informação. Mas não só os médicos peritos, os médicos assistentes, por exemplo, que prescreve um tratamento para um paciente, eles são questionados pelo plano de saúde. Sim. E eu já tive assim, vários processos, por exemplo, que foi feita a junta médica. E aí a gente entra naquela discussão, né, da autonomia do médico, a autonomia do paciente, que foi conquistada, né? A gente tem todo um processo histórico em relação a isso. Como que você vê essa questão do médico assistente, que prescreve um tratamento e chega lá, o plano de saúde fala, não, o tratamento não é esse, o tratamento é outro.
ajuda médica? Esse é um problema complexo que tem várias causas e várias origens. Financeiro também. Principalmente isso envolve dinheiro, e a gente sabe que quando o dinheiro está em jogo, isso passa a ser a prioridade ali da decisão, né? Não é mais ali o melhor tratamento, o tratamento mais indicado. Às vezes o médico assistente quer prescrever ali uma prótese mais cara possível. Existe também uma questão que é muito grave, muito séria, de médicos envolvidos com a indústria farmacêutica, OPME. com a indústria de próteses, OPME, né, que são órteses, próteses, materiais especiais. Às vezes o médico recebe ali uma porcentagem daquele laboratório, daquele fabricante específico daquela prótese. Ele quer recomendar aquela prótese, é antiético e é um crime, né, também, né? Ele quer recomendar aquela prótese específica porque ele tem um acordo com aquele laboratório, com aquele fabricante, e às vezes essa prótese não está autorizada por aquele plano ali, ou é uma prótese importada, e ele diz que só aquela que serve, e aí cria-se uma disputa, né, entre o médico assistente e os auditores do plano de saúde, né? Isso causa morosidade, às vezes o paciente fica esperando ali semanas e meses, às vezes anos, pela autorização de uma prótese, de uma cirurgia, né? Então, quando existem outros interesses envolvidos, a coisa fica muito complicada, né? A gente lida o tempo inteiro com isso. Quem trabalha também com plano de saúde, é uma briga ferrenha também dos médicos assistentes com os planos de saúde. Eu falo muito disso também. Mas a gente tem que ver o lado também, que existem médicos fazendo isso, que eles ganham em cima da prescrição daquele material. Eu acho que tem que avaliar, porque assim também, a ANS permite que o médico ele prescreva até 3 marcas diferentes, né, de 3 empresas diferentes, né? Acho que é avaliar se realmente vale a pena brigar por isso ou não, e também saber se o médico está agindo de forma ética. Não, tem uns documentários muito bons, doutor, que fala sobre uma série muito boa com o Michael Keaton, que se chama Doc Sick, não sei se você já assistiu, que fala exatamente sobre isso, sobre o envolvimento dos médicos com a indústria farmacêutica, é bem interessante. Mas voltando aqui às perícias, eu tenho uma outra pergunta. Você acha que a maioria, eu tenho a impressão que a maioria dos processos contra médicos se dá pela negligência informacional. Então, eu tenho lá, o médico oferece aquele termo de consentimento livre esclarecido genérico, sem informar os riscos daquele procedimento, né? Eu boto alguma coisa bem genérica ali. E eu tenho a impressão que é isso, a pessoa não tem ideia do que está fazendo, da cirurgia, de como, por causa da falta dessa informação, e posteriormente processa ao médico. Você tem essa impressão também, que a maioria é por negligência da informação? E já emendando essa pergunta, você acha que o termo de consentimento, por mais que ele esteja dentro do prontuário, mas é o segundo documento mais importante depois do prontuário, até mesmo para uma perícia? Essa questão do termo de consentimento também é uma questão muito complexa, porque o médico, na sua defesa, ele quer falar o seguinte: mas eu fiz o termo, está aqui no processo, eu expliquei tudo. Mas a gente tem que analisar também quais foram as circunstâncias da assinatura daquele termo de consentimento. Isso acontece muito na cirurgia plástica, né? Onde no momento ali da consulta, o cirurgião não explica nada, não diz nada, você vai ficar linda, ótima e maravilhosa, né? E aí chega ali no dia da cirurgia, ali, quando a paciente já tomou um comprimidinho, um tranquilizante ali no quarto ali para ser operado. Assina aqui, por favor. Assina aqui para mim, por favor. Quando isso não é assinado dentro do centro cirúrgico. Tem que ser 10 dias antes, né? Pelo menos. Eu acredito que ali um intervalo de 48 horas, né? Às vezes o termo de consentimento tem 15, tem 20 páginas em letras diminutas, né? Um termo genérico, né?
Como é que o paciente vai ler aquilo ali na véspera da cirurgia? Justiça, tá? O termo genérico. Pois é, um termo genérico, entregue ali antes da pessoa ser operada, né? Aí o médico às vezes quer falar pro juiz, não, eu fiz o termo, eu expliquei para ela tudo direitinho aqui, ó, tá vendo? Eu avisei que podia sangrar, que podia ter infecção, hematoma, eu avisei inclusive que ela podia morrer. Por isso que nós temos visto tantos casos na televisão de celebridades que fazem lipoaspiração e acabam incutindo nesse tipo de situação, é isso? Também. O doutor teve envolvido numa perícia em relação a isso, não teve recentemente? Infelizmente, esses casos de morte em lipoaspiração são casos relativamente frequentes, né? A gente vê aí, às vezes, cirurgias muito demoradas, 6, 8, 10 horas de cirurgia. Muitos procedimentos fazer lipoaspiração, rinoplastia. Abdômen, mama com prótese, lipoescultura, tira a gordura da barriga, coloca no glúteo, umas cirurgias enormes, né? E às vezes para fazer uma economia ali nesse procedimento, cirurgias de lipoaspiração feitas em clínicas sem estrutura, ou mesmo hospitais pequenos, sem preparo, sem estrutura para atender uma emergência, uma parada cardíaca, etc. Então, importante também que essas pacientes que elas se informem antes, se o seu médico, seu cirurgião, se ele é realmente especialista em cirurgia plástica, se ele tem o RQE, busquem ali no site do CFM, joga ali no Google, CFM busca por médico, entra ali, coloca o nome do seu médico ali, do seu cirurgião, veja se ele realmente, se ele tem treinamento em cirurgia geral, se ele fez cirurgia plástica, se ele tem um RQE. Por favor, doutor, eu gostaria que o senhor, olhando para a câmera, colocasse o endereço, nós vamos colocar no rodapé desse vídeo, por favor. Qual é o endereço que os nossos... É importante que as pacientes, que elas, antes de serem operadas, que elas procurem ali no site do CFM, joga ali no Google, CFM busca por médico, coloca ali nessa busca o nome do seu médico, do seu cirurgião, e verifique se ele é realmente especialista em cirurgia plástica, como ele diz ser, né? Não só em cirurgia plástica, isso serve também para qualquer especialidade. O médico, para se anunciar especialista em determinada área, em cirurgia geral, cirurgia plástica, dermatologia, ele tem que ter o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. E isso é facilmente consultável no site do CFM. Ok, muito obrigado. Vou fazer uma outra pergunta. A gente responde, mas às vezes a gente dá tanta volta em tantos assuntos, que esses assuntos são complexos. São extremamente relevantes. Perícia direta e perícia indireta. Direta e indireta. Qual é a mais complicada ao seu ver, na sua experiência? E hoje em dia ainda se fala de teleperícia, né, pelo INSS. Isso para mim não existe. Não, né? Isso para mim não existe, teleperícia. Ok, a telemedicina a gente concorda, mas teleperícia... Eu falo assim porque eu tenho até que defender os meus clientes pacientes, né? Vai fazer a perícia do plano de saúde, não tem a pessoa não está lá para saber. Oh. Eu acho que tem que ser impugnado, entendeu? Perícia direta e perícia indireta, doutor. Muitas das vezes você faz a perícia somente com um prontuário, né? Ainda mais de um processo. Sim. Mas, para você, qual é a mais complexa? Como que você faz cada uma? A perícia indireta, ela tem as suas indicações, né? Por exemplo, um caso de óbito de um paciente. O paciente passou por algum atendimento, algum procedimento, faleceu. Não existe ali ninguém para ser examinado mais, né? Então, você pode perfeitamente fazer ali uma perícia indireta, que é a perícia médica baseada em documentos. Vai pegar o prontuário, os termos de consentimento, vai analisar aquilo ali. Mas o caso, por exemplo, de um pós-operatório, o caso de cirurgia plástica, ortopedia, enfim, principalmente quando existe um déficit, um dano funcional, alguma limitação, por exemplo, não posso mais mexer meu braço, fiquei com a limitação prejudicada, minha coluna está prejudicada, alguma dificuldade nesse sentido,
é fundamental que seja realizada a perícia direta, né? Você tem que estar ali presencialmente com a pessoa, né? Ah, mas você não pode fazer isso por documentos? A gente sabe também que existem interesses e interesses, né, envolvidos na perícia. Então, às vezes a pessoa conseguiu um atestado ali com um médico que é amigo, é conhecido dela. Ah, coloca aí para mim, por favor, escreve isso aí. Você analisa muito macro também, né? Claro, claro. Tem que analisar todo o contexto ali. E o exame físico, né, diferente da medicina assistencial, porque na perícia, diferente da medicina assistencial, o paciente tem, o periciado, né, não é o paciente, o periciado ele tem ali ganhos secundários, tem outras questões envolvidas. Quando a pessoa procura um médico no consultório, a pessoa quer ficar bem, quer se tratar do seu problema de saúde. Então a tendência dela é falar a verdade. Ela está doente, ela está buscando uma solução. Então ela quer falar a verdade. Mas ali na perícia existe uma tendência a aumentar os sintomas ou a diminuir os sintomas, dependendo do interesse, né? Então, até o próprio advogado às vezes fala o advogado orienta o seu cliente ali, na hora fala isso, fala assim, fala assado. Quando a gente não vê durante a perícia ali, o advogado chutando o periciado debaixo da mesa, né? Dá uma cutucada ali, né? Então, eu não estou fazendo juízo de valor, mas isso acontece, né? Acontece. Se a mesa for a mesa de vidro do consultório, é um grande problema. Não fala isso não, né? O advogado quer orientar, às vezes, também pelos seus interesses, que o periciado fale determinados sintomas ou omita outros sintomas, né? E se você está numa teleperícia, uma perícia à distância, onde você pega ali só o rosto da pessoa, né? E, às vezes com uma qualidade de imagem, uma definição de imagem ruim, que você não consegue ver direito, né? Isso fica tudo prejudicado, né? A teleperícia, a perícia indireta, você não consegue ver nem essas deficiências de mobilidade, nem esses detalhes também que fazem parte ali da análise, da veracidade daquele depoimento ali, daquela consulta, né? São muitos ruídos, né, que atrapalham a avaliação. Ruídos. E aí eu me pergunto, até como mulher também, né, então assim, tem questão de vaidade e tudo mais. Então uma pessoa, digamos, de um caso certo, que a pessoa realmente sofreu um erro. Abre seu coração pra gente. Não, mas eu não tive esse problema, graças a Deus. Não foi o caso. Pode falar, não, mas isso aí ela já foi mexida. Isso não foi culpa minha. Não fui eu o último a colocar a mão, né? Como a gente fala, o filho feio não tem pai. Ninguém quer assumir seu erro, né? Ah, não, isso aí já foi mexido depois, isso não é culpa minha, não tem nada a ver com isso, a culpa é do último, né? Então, nesses casos, se a pessoa tem uma necessidade, às vezes ela está com dor, né, no abdômen, está com dor na mama, tem uma contratura, tem alguma questão ali que ela precisa ser operada, não de urgência, mas o mais breve possível. Então, nesses casos, o que a gente pode fazer é documentar bem esse aspecto que ela está, né? Procurar um médico perito, o cirurgião que operou, ou algum outro cirurgião, o ideal um perito, né, que vai trabalhar como seu assistente técnico, e documentar, fotografar bem, fazer boas fotos de frente, de lado, do outro. Fotógrafo profissional, Antigamente os cirurgiões plásticos, eles mandavam as suas pacientes para um fotógrafo profissional antes da cirurgia, né? Fazia fotos ali em preto e branco, imprimia aquilo. Sem manipulação. Sem Photoshop, sem nada. Essas fotos eram levadas ali para a sala de cirurgia, o cirurgião pregava aquilo ali na parede, ele olhava ali o aspecto, comparava com a paciente. Hoje em dia, com o celular, isso praticamente que desapareceu. Mas assim, se a pessoa pensa em entrar com um processo e ela precisa ser operada, ela tem que documentar bem isso tudo antes, né? Então, eu aconselho ela procurar um médico perito, assistente técnico, fotografar bem, escrever, descrever esse aspecto, medir tudo direitinho, fotografar com régua, medir tal, tudo. Isso fica bem guardado, documentado.
impresso de preferência, né? Porque às vezes o arquivo, o computador estraga, perde, enfim. E aí ela vai poder ser operada, né? Porque esse aspecto que ela estava naquele momento fica documentado. Sim. Legal, importante falar, porque é até uma informação para a própria sociedade. Sim. E para advogados que atuam em parte de erro médico a favor de pacientes, para saber, para não se aventurar em ações, como eu falei ontem, conversando com o doutor ontem, sem lé nem cré. Desnecessárias, né? Infundadas. Eu tenho uma outra pergunta. Impugnação de laudo com base em achismo. Como a gente falou, o juiz não está adstrito ao laudo. Sim. Mas impugnação do advogado. O advogado vai lá impugnar o laudo com base em achismo. E eu acredito que isso tenha bastante. O juiz não está adstrito ao laudo, mas ele tem uma tendência a seguir o laudo do perito oficial, que normalmente é um laudo de um perito imparcial, né? Agora, para você impugnar esse laudo, não basta você um mero inconformismo, né? Um jus esperneandi, como vocês falam, não quero esse laudo porque eu não gostei, porque ele foi contra mim, foi desfavorável. Não adianta só espernear, você tem que provar, tem que fundamentar, tem que argumentar muito bem ali por que você está impugnando aquele laudo, porque senão o juiz tem uma tendência a seguir o que o perito oficial está dizendo. Entendi. Eu acho muito importante isso, porque mais uma vez aquela história do advogado que faz tudo com base no achismo, porque, isso é erro médico, teve uma lesão. Não, um dos primeiros casos que eu estudei quando eu comecei a me especializar foi um caso de um ortopedista que foi processado, depois foi considerado na justiça, mas o que eu quero deixar claro aqui é que é processado injustamente, ele já gastou com advogado, com perícia, porque a perícia geralmente quem paga é o risco da como é que é o risco do negócio? É o risco do negócio do médico. Eu acho que deveria ser aplicado. Nos tempos que a gente vive hoje em dia é o risco do negócio. Tanto é que vários médicos hoje em dia, principalmente cirurgiões, ortopedistas, neurocirurgiões, etc., tem seguros, né? Tem seguros hoje em dia. Igual você bate um carro, você tem um seguro, você ser processado, você tem que ter um seguro. Médico tem seguro. Certo. E aí a pessoa sofreu uma lesão que precisou ser colocada uma haste nela, e aí com o manuseio da haste, a haste é muito quente, houve ferida na pele por causa da queimadura, por causa do manuseio da haste, né? Aí... Há controvérsias, doutor? Mas um pouquinho, algo... Essa queimadura aí, eu não vi os autos nem o prontuário médico, mas tá meio estranho, eu acho, né? mas o que eu vi foi que isso foi considerado dano iatrogênico e o médico não foi condenado. Estava dentro do aceitável, Estava dentro do aceitável. Mas enfim... É aquela história, chega lá, o primo que é advogado, não, isso aí é erro médico, vamos processar. Mete um processinho. Ainda mais que geralmente são danos morais bem elevados, né? Às vezes as pessoas querem pedir um valor exorbitante, assim, que não tem fundamentação, não tem documentação, não tem prova de nada, acham que em um processo de erro médico ali... olham, fazem uma pesquisa na rede social do médico ali, a gente tem muitos médicos ostentadores hoje em dia, que ostentam um patrimônio, um sucesso nas redes sociais, aí o paciente vê qualquer insatisfação e fala, é nessa que eu vou fazer o meu pé de meia, né? E existe isso também. Médico com dever de resultado, cirurgião plástico. Você concorda com essa, que o médico deve dar o resultado, mesmo sendo cirurgião plástico, ou você discorda? Olha, essa também é uma luta antiga, né? Da medicina com o direito, né? A medicina legal e o direito médico, geralmente nós temos uma relação de admiração, mas também nós temos uma relação de amor e ódio, né? Da medicina e do direito, dos médicos e dos advogados. Tá de acordo, mas doutora olha Amanda? só, eu faço defesa médica. Tem outro lado, tem outro lado. Por enquanto, Eu faço defesa médica.
verdade, eu assim, comecei agora realmente a me inclinar para a defesa médica. Eu estava muito numa parte só do plano de saúde e estava mais assim, eu faço defesa médica, então calma lá. Não vamos generalizar. Não vamos generalizar. Existem médicos e médicos. E né? advogados e advogados. Advogados e advogados. Apresentadores e apresentadores. Apresentadores e apresentadores, jogadores e jogadores, enfim. A doutora faz defesa médica. A doutora sabe muito bem também que existem aí os médicos picaretas, Sim. como a gente fala, que merecem a sua defesa, mas não deixam de ser picaretas. Né? Então, todo mundo merece defesa todo contra a mundo, Constituição. todo claro, né? Falou bonito. A ampla defesa e o contraditório, né? Coisas que a gente recentemente tem visto aí tão defasadas no nosso direito, mas isso aí também é uma outra história. Né? Essa questão da obrigação de resultado, o embate, o conflito que eu vejo aí é que o CFM já se pronunciou sobre isso. Mas principalmente, assim, resultado, o médico, um clínico geral, um neurologista, a gente sabe que não tem, mas o problema é o cirurgião plástico. Cirurgião plástico. O CFM já se pronunciou em resolução ou parecer, se não me engano. Cirurgia plástica, assim como todas as especialidades da medicina, são obrigação de meio. Né? O médico não está obrigado ali a fornecer aquele resultado. Mas a justiça entende que a cirurgia plástica, principalmente a cirurgia estética, não a reparadora, né, é uma obrigação de resultado. Né? Então existem essas duas opiniões conflitantes, opiniões e resoluções e normas, enfim, conflitantes. O CFM diz que é obrigação de meio, a justiça diz que é obrigação de resultado. No meu entendimento, a obrigação é de meio, não existe obrigação de resultado, tá? Isso é fato, diversos países já superaram essa fase, né, da cirurgia estética ser obrigação de resultado, já evoluíram esse conceito. Né? Eu falo, por exemplo, a questão da França, onde a gente importa muita jurisprudência da França, Itália e Alemanha. Na França, por exemplo, a cirurgia plástica é uma obrigação de meio, mas com informação reforçada. Foi assim que eles conseguiram solucionar esse problema. Mas também, por outro lado, a gente observa que, dentre esses cirurgiões e cirurgiões médicos e médicos que existem, muitos fazem promessas de resultado. Não falam a verdade ali para os seus pacientes. Olha, isso aí pode ficar bom, mas pode ficar ruim também. Não faça esse procedimento que é desnecessário. Tá? Isso aí você pode ter tal e tal e tal complicação. Eles prometem resultados. Tá? Quantas vezes na perícia eu pergunto ali para a periciada, e o cirurgião, ele te falou o que antes da cirurgia? Ia ficar como? A expectativa do paciente. Ia ficar linda e maravilhosa. Disse que eu ia ficar linda, perfeita e maravilhosa, ia ficar linda. Gisele Bündchen. Ficar Gisele Bündchen, né? A expectativa como a gente brinca. E a realidade? Expectativa e realidade, né? Cirurgia plástica. Às vezes quem entrar Zezé Macedo quer sair Gisele Bündchen, né? E o cirurgião promete isso e a paciente acredita, né? Então tem que haver uma expectativa real, né? O uso também da tecnologia hoje, né, aquela de simuladores também, isso também tem que ser usado com parcimônia, para não exagerar, não extrapolar do que realmente pode ser o resultado, porque às vezes caracteriza uma promessa de resultado, né? No computador ali, seu nariz vai ficar assim. Ó, seu nariz é assim. Exato. E vai ficar assim. Sendo que tem que entender que cada organismo responde de uma maneira. Sim. Nem sempre, por exemplo, uma grande reclamação às vezes são as cicatrizes, as queloides. Sim. Cada corpo responde de uma maneira. Sim. O médico muitas das vezes não é responsável por aquela queloide. Mas tudo isso tem que ser avisado. Sim, antes, né, doutora Amanda? Não adianta você depois, sem nenhuma informação, sem nenhuma comprovação de informação, você falar, não, isso foi culpa dela.
a cicatrização é dela, eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. É por isso que a gente fala muito da necessidade do termo de consentimento livre e esclarecido para cada procedimento. Não é o médico chegar lá e entrar no site da internet, baixar um termo de consentimento e usar aquilo ali. Não. E é bom, vou fazer até aqui o meu jabá, que contrate sempre um advogado especialista para que possa elaborar esse documento. Juridicamente é válido, juridicamente aceito, porque a justiça vem desconsiderando os termos de consentimento livre esclarecidos que são genéricos, né? Isso é... Genéricos, e quantas vezes no processo ali o médico junta um termo de consentimento... Às vezes do hospital. Do hospital confunde o termo de responsabilidade. Isso. Do hospital quer dizer que aquilo ali é o termo de consentimento dele. O termo de consentimento não está datado, não está assinado, não tem um local ali, não tem nenhuma testemunha que presenciou a assinatura daquele documento ali. Então, essas são... Complica até para a defesa. Claro. São questões complexas. A importância de darmos continuidade, darmos voz a esse conteúdo, né? Tem muito assunto a ser tratado, né? Cabe parte 2 desse podcast, né? E só para finalizar, é interessante falar, doutor, que por mais que seja de resultado, a justiça entende também, né, no caso de cirurgia estética, a justiça entende que tem que ter uma melhora objetiva. Sim. Então, se realmente houve uma melhora, estava assim. Aí, de repente, tava houve assim. Um ganho na aparência. Aí a pessoa, houve um ganho na aparência, a justiça entende também por isso também, né? Uma mera insatisfação não basta. Né? É porque você não tem que alcançar a subjetividade, a expectativa da pessoa, que às vezes é uma expectativa... Gisele Bündchen. Exatamente. Bom, eu não quero bancar o chato, mas eu lamento informar que nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Doutor Fernando, uma honra recebê-lo aqui nessa casa, em nome do doutor Wagner Botelho e da doutora Elisângela Zurita. Quero agradecer, bem como a doutora Amanda também. Suas considerações finais, por favor. É um resumo disso tudo que a gente falou, né? Direito médico, procure um especialista, perícia médica, assistência técnica. Não faça com um colega, um conhecido. Procure um médico especialista em medicina legal e perícia médica. Né? As chances de um êxito, de uma boa defesa numa ação são muito maiores. E o trabalho é sempre feito ali a 4 mãos, uma parceria dos advogados com os médicos peritos. É o melhor trabalho esse. Que ótimo. O senhor pode deixar a sua rede social? Dr.Fernando no Instagram. E tem também o site lá, fernandosberardi.com. Joga no Google lá que aparece. Perfeito. Doutora Amanda? A judicialização da medicina, ela existe. E não dá para médicos, vou falar aqui da minha parte agora, não dá para médicos também brincar hoje em dia usando documentos genéricos. É importante uma assessoria com um advogado especialista para poder reduzir riscos na clínica, no consultório, elaboração de documentos, até elaboração de documentos que vai trazer segurança no seu dia a dia, como por exemplo um contrato, né? Um termo de confidencialidade, o termo também para autorização de imagem, que hoje o CFM está permitindo que o médico ele publique a imagem do seu paciente, o antes e depois, mas também ser feito isso conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, que procurem um advogado também para que faça essa assessoria, não digo que não vai ser processado, porque o direito de ação é inerente a todos, mas sim para que esses riscos sejam reduzidos. E a minha rede social é Amanda com 2 M's, Costa __ lá no Instagram. E eu quero agradecer mais uma vez ao doutor por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar. Obrigada, doutor. Nós também agradecemos você ter ficado conosco até o final desse videocast. Lembrando que onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflito, geram novas ideias. Tchau!